Zenão de Cítio, o homem que, após perder tudo em um naufrágio, fundou uma das escolas de pensamento mais resilientes da história, o estoicismo. Não se trata de uma fórmula mágica para a felicidade, mas sim da jornada real de um indivíduo que transformou uma catástrofe pessoal em uma oportunidade para descobrir um novo propósito e uma nova maneira de viver. A relevância desta história reside em sua universalidade. Todos enfrentamos perdas e contratempos inesperados, momentos em que o mundo parece desmoronar. A trajetória de Zenão oferece uma perspectiva poderosa sobre como podemos reagir à adversidade, não com desespero, mas com curiosidade e força interior, mostrando que as fundações de nossa vida podem ser reconstruídas de forma ainda mais sólida sobre novos alicerces. Ao longo deste vídeo, exploraremos quem era Zenão antes de sua tragédia, como o naufrágio mudou o curso de sua vida, suas buscas filosóficas em Atenas e como ele sintetizou diversas correntes de pensamento para criar o estoicismo. Veremos os princípios fundamentais que ele estabeleceu e como seu legado continua a inspirar milhões de pessoas a encontrar serenidade em meio ao caos do mundo moderno. A abordagem aqui é baseada em fontes históricas, como os escritos de Diógenes Laércio, buscando apresentar uma narrativa factual e inspiradora. O objetivo não é romantizar a história, mas extrair as lições práticas e atemporais de uma vida extraordinária, oferecendo uma análise clara e respeitosa dos eventos que moldaram uma filosofia tão duradoura e que tem impactado a vida de tantas pessoas. A história de Zenão começa não em uma sala de aula ou em um debate filosófico, mas no meio do mar Mediterrâneo. Ele era um comerciante próspero, cuja identidade e futuro estavam atrelados à sua riqueza material. Tudo o que ele conhecia e valorizava estava a bordo de um navio, navegando em águas que, em breve, se tornariam o palco de sua maior provação. Bem-vindo ao canal No Caminho da Luz Oficial. Aqui, você aprende a reagir como um verdadeiro estoico, com calma, com poder e com sabedoria. Antes de continuar, se você busca força interior, autodomínio e serenidade diante das críticas, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado de novos conteúdos. Agora, respire fundo, e vamos prosseguir. Zenão de Cítio, nascido por volta de 334 a.C. em Chipre, era um mercador fenício bem-sucedido. Sua vida era definida pelo comércio, pelo lucro e pela gestão de bens valiosos. Ele herdou a profissão de seu pai e navegava pelo Mediterrâneo transportando uma carga preciosa de púrpura tíria, um corante luxuoso e extremamente caro, extraído de moluscos marinhos, destinado aos mantos da realeza e da aristocracia. A viagem de Zenão de Cítio, da Fenícia para o porto de Pireu, em Atenas, representava um investimento significativo e a promessa de um lucro substancial. Em sua mente, o sucesso era medido pela capacidade de controlar suas mercadorias, navegar com segurança e fechar bons negócios. O mundo, para ele, era um lugar de oportunidades materiais, onde o planejamento cuidadoso e a execução competente determinavam o resultado de seus empreendimentos. Contudo, o mar é um mestre imprevisível. Uma tempestade violenta, um evento completamente fora de seu controle, engoliu seu navio. Em um instante, toda a sua fortuna, o trabalho de anos e o símbolo de seu status social foram arrastados para as profundezas do oceano. Ele sobreviveu, chegando à costa de Atenas, mas como um homem destituído de tudo o que antes definia seu valor no mundo. Esta perda catastrófica forçou Zenão a confrontar uma verdade fundamental. As coisas externas, como riqueza, reputação e posses, são inerentemente frágeis e podem ser tiradas a qualquer momento. O que antes parecia ser a base de sua vida se revelou uma fundação de areia. Essa experiência dolorosa não o quebrou. Em vez disso, acendeu uma faísca de questionamento sobre o que realmente importa. Desprovido de seus bens, mas não de sua curiosidade intelectual, Zenão vagou pelas ruas de Atenas, o centro cultural e filosófico do mundo antigo. Foi em uma livraria que seu destino mudou novamente. Lá, ele encontrou os comentários de Xenofonte sobre Sócrates, e a figura do filósofo que enfrentou a morte com serenidade o cativou profundamente. Fascinado pela descrição da vida e do caráter de Sócrates, Zenão perguntou ao livreiro onde poderia encontrar homens como aquele. Por uma coincidência notável, o filósofo cínico Crates de Tebas estava passando pela rua naquele exato momento. O livreiro simplesmente apontou e disse: "Siga aquele homem." E foi exatamente o que Zenão fez, marcando o início de sua imersão formal na filosofia. Crates pertencia à escola cínica, conhecida por sua rejeição radical das convenções sociais, da riqueza e do conforto material.
Os cínicos, como Diógenes de Sinope, pregavam uma vida de virtude austera, em total acordo com a natureza, desprezando o que consideravam artificialidades da civilização. Para eles, a felicidade vinha da autossuficiência e da libertação de desejos externos. Sob a tutela de Crates, Zenão aprendeu a viver com simplicidade e a questionar as normas sociais que antes aceitava sem pensar. Crates o submeteu a exercícios práticos para quebrar seu orgulho e sua preocupação com a opinião alheia. Uma famosa anedota conta que Crates o forçou a carregar uma panela de sopa de lentilhas pela cidade, algo que Zenão, envergonhado, tentou esconder. Crates, percebendo a hesitação de seu aluno, quebrou a panela com seu cajado, fazendo a sopa escorrer pelas pernas de Zenão, para o divertimento dos passantes. A lição era clara e brutal: a vergonha é uma construção social, e a verdadeira liberdade vem de superar o medo do julgamento dos outros. Essas experiências foram cruciais para desmantelar a antiga identidade do rico mercador. No entanto, embora Zenão admirasse a ênfase cínica na virtude e na indiferença às coisas externas, ele sentia que a escola ia longe demais em sua rejeição completa das convenções e em sua prática da anaideia, a falta de vergonha em público. Ele buscava uma filosofia que pudesse ser vivida com dignidade dentro da sociedade, não à margem dela. A busca de Zenão por um entendimento mais completo o levou a explorar outras escolas filosóficas proeminentes de Atenas. Ele reconheceu que nenhuma doutrina isolada continha todas as respostas que procurava. Após seus anos com os cínicos, ele se tornou aluno de Estilpo, da escola megárica, conhecida por seu profundo interesse em lógica e na arte da argumentação. Com Estilpo, Zenão aprimorou seu rigor intelectual. Com os megáricos, ele aprendeu a construir argumentos sólidos e a dissecar paradoxos, desenvolvendo as ferramentas lógicas que mais tarde se tornariam um dos pilares do estoicismo. Essa formação o ensinou que a busca da sabedoria não era apenas uma questão de prática ética, como para os cínicos, mas também exigia clareza de pensamento e uma compreensão precisa da linguagem e da razão. Insatisfeito em se limitar a uma única perspectiva, Zenão continuou sua jornada intelectual na Academia de Platão, que na época era liderada por Xenócrates e, posteriormente, por Polemo. Lá, ele mergulhou na física e na metafísica platônica, explorando ideias sobre a natureza do cosmos, a alma e a ordem racional que governam o universo. Essa imersão deu-lhe uma visão mais ampla da realidade. A academia ofereceu a Zenão um contraponto à austeridade radical dos cínicos e ao foco estrito na lógica dos megáricos. A visão platônica de um universo ordenado e governado por uma razão divina ressoou profundamente com ele. Ele começou a enxergar a possibilidade de uma filosofia que integrasse uma ética robusta, uma lógica precisa e uma compreensão coerente do mundo natural. Essa peregrinação intelectual por diferentes escolas de pensamento foi fundamental. Zenão não estava simplesmente adotando e descartando filosofias, ele estava coletando, filtrando e sintetizando os elementos mais fortes de cada uma. Ele estava construindo as bases de um sistema que combinaria a virtude cínica, a lógica megárica e a física platônica em um todo coeso e prático. Após quase 2 décadas de estudo intenso e diversificado, Zenão estava pronto para articular sua própria visão. Ele não via a filosofia como um conjunto de disciplinas separadas, mas como um sistema unificado, um guia completo para a vida. Ele usava a analogia de um pomar: a lógica seria a cerca que o protege, a física seria a terra e as árvores, e a ética seriam os frutos. Ele tomou dos cínicos a ideia central de que a virtude é o único bem verdadeiro e que as coisas externas, como saúde, riqueza ou reputação, são indiferentes. No entanto, ele refinou esse conceito, introduzindo a ideia de indiferentes preferíveis e não preferíveis. Embora não fossem essenciais para a felicidade, seria natural preferir saúde à doença, por exemplo, desde que isso não comprometesse a virtude. Da escola megárica, ele incorporou um forte componente de lógica e dialética, acreditando que o raciocínio claro é essencial para navegar no mundo e discernir a verdade. Para Zenão, uma mente indisciplinada é incapaz de viver virtuosamente, pois seria facilmente enganada por falsas impressões e emoções destrutivas. A lógica era a ferramenta para proteger a cidadela da mente contra o erro. Da academia platônica, ele adotou a concepção de um universo racional e ordenado, governado por uma providência divina ou logos. Essa visão da física deu um fundamento cosmológico à sua ética. Viver de acordo com a natureza, para Zenão, significava viver de acordo com a razão,
pois a razão humana é uma centelha da razão universal que governa tudo. Essa síntese única deu origem a uma filosofia robusta, coerente e profundamente prática. Ela oferecia a busca cínica pela virtude, mas com a dignidade e o engajamento social que Zenão sentia que faltavam. Ela tinha o rigor intelectual dos megáricos e uma visão inspiradora do cosmos herdada da academia. Estava nascendo o que logo seria conhecido como estoicismo. Por volta de 300 a.C., Zenão começou a ensinar sua nova filosofia publicamente. Diferente de outras escolas que possuíam edifícios próprios, como a Academia de Platão ou o Liceu de Aristóteles, Zenão escolheu um local mais acessível e humilde. A Soa Poikile, ou pórtico pintado, uma colunata aberta na Ágora, a praça central de Atenas. Este local público refletia a natureza acessível de sua filosofia. As pessoas que se reuniam para ouvi-lo eram de todas as classes sociais, de mercadores a políticos. Elas passaram a ser chamadas de estoicos, que significa literalmente aqueles do pórtico. O nome, derivado do local de ensino, acabou por batizar uma das escolas de pensamento mais influentes da civilização ocidental. A filosofia de Zenão não era para ser confinada a uma elite intelectual. Em seus ensinamentos na Soa, Zenão articulava os princípios centrais de sua doutrina. Ele enfatizava que o caminho para a eudaimonia, ou uma vida florescente, não dependia de fatores externos, mas de um estado interior de sabedoria, virtude e serenidade. O objetivo era viver em harmonia com a natureza, o que significava viver em conformidade com a razão universal que permeia o cosmos. Ele introduziu a famosa dicotomia do controle, a ideia de que algumas coisas estão sob nosso poder, enquanto outras não. Nossas opiniões, julgamentos, desejos e aversões são nossos. Nosso corpo, reputação, riqueza e os eventos do mundo não são. A chave para a tranquilidade, segundo Zenão, era focar exclusivamente no que podemos controlar e aceitar o resto com equanimidade. Assim, no coração de Atenas, Zenão oferecia uma resposta poderosa ao sofrimento que ele mesmo havia experimentado. A perda de sua fortuna no mar não era, em sua visão, um mal em si, mas um evento indiferente. O que importava era como ele escolheu responder a esse evento, com desespero ou com a busca por sabedoria. A filosofia que nasceu de seu naufrágio era, essencialmente, um manual para navegar as tempestades da vida. Aprofundando-se nos ensinamentos de Zenão, encontramos a virtude como o pilar central. Para ele, a virtude não era apenas uma qualidade moral, mas o único bem verdadeiro. Coragem, justiça, temperança e sabedoria não eram meios para um fim, eram o próprio fim. Uma vida virtuosa era, por definição, uma vida feliz e realizada, independentemente das circunstâncias externas. O sábio estoico é feliz mesmo no meio da tortura. Isso nos leva ao conceito de apatheia, que é frequentemente mal interpretado como apatia ou falta de emoção. Na verdade, significa um estado de tranquilidade mental, livre de paixões perturbadoras como medo, raiva excessiva ou desejo descontrolado. Não se trata de suprimir emoções, mas de não ser dominado por elas, compreendendo sua origem em julgamentos equivocados sobre o que é bom ou mal. Os estoicos também viam a humanidade como parte de uma comunidade universal, a cosmópolis. Como todos compartilhamos da mesma razão divina, Logos, somos todos cidadãos do mundo. Essa ideia promovia um senso de dever e responsabilidade social. Um estoico não busca a virtude de forma isolada, mas como um membro ativo da sociedade, agindo com justiça e benevolência para com os outros. Se esta abordagem de vida ressoa com você, considere se inscrever para mais conteúdos sobre estoicismo. Outro conceito fundamental é o de viver de acordo com a natureza. Isso possui um duplo sentido. Primeiramente, significa aceitar a ordem natural do universo, entendendo que certos eventos, como a doença e a morte, fazem parte da vida. Em segundo lugar, significa viver de acordo com nossa própria natureza como seres racionais, usando nossa capacidade de raciocínio para guiar nossas ações e escolhas. Esses pilares, a virtude como único bem, a serenidade através da razão, o dever cosmopolita e a vida em harmonia com a natureza, formam o núcleo da filosofia que Zenão desenvolveu. Não era um conjunto de dogmas abstratos, mas um sistema prático e coerente, projetado para capacitar os indivíduos a viverem vidas de propósito, resiliência e profunda paz interior. Para Zenão e seus seguidores, a filosofia não poderia ser fragmentada. A ética, que ensina como viver, dependia de uma compreensão correta do mundo, física, e de um método para pensar claramente, lógica.
A física estoica descrevia o universo como um organismo vivo, racional e determinístico, permeado por uma força divina criadora chamada Logos, ou razão universal, que era frequentemente identificada com Deus ou a natureza. Nessa visão de mundo, tudo o que acontece é parte de uma vasta e interconectada cadeia de causa e efeito, guiada pela providência do Logos. Não há acidentes. Para o estoico, isso não leva ao fatalismo passivo, mas a uma aceitação ativa da realidade. Reclamar do que acontece é como reclamar da própria natureza do universo. A sabedoria está em alinhar nossa vontade com a vontade do todo. A lógica, por sua vez, era a disciplina que permitia ao indivíduo navegar nesta realidade de forma eficaz. Ela fornecia as ferramentas para analisar as impressões, as informações que recebemos através dos sentidos, e distinguir entre representações verdadeiras e falsas da realidade. Um julgamento correto sobre uma impressão leva a uma ação apropriada. Um julgamento incorreto leva a emoções perturbadoras e ações equivocadas. Por exemplo, ver uma tempestade se aproximando é uma impressão. Julgar que a tempestade é um mal terrível gera medo e pânico. O estoico, usando a lógica, reconhece que a tempestade é apenas um evento natural, externamente indiferente. Ele então foca no que pode controlar, buscar abrigo, proteger sua família e agir com coragem e prudência diante da situação. A resposta emocional muda radicalmente. Portanto, a física estoica oferece um mapa do território da existência, a lógica fornece a bússola para navegar nele, e a ética é a jornada em si. Essa integração completa é o que tornava o estoicismo de Zenão tão poderoso. Ele não apenas dizia o que fazer, mas explicava por quê, com base em uma compreensão profunda da realidade e da mente humana. A credibilidade de Zenão não vinha apenas de seus ensinamentos, mas da maneira como ele personificava sua própria filosofia. As fontes antigas o descrevem como um homem de caráter austero, modesto e íntegro. Apesar de ter se tornado uma figura respeitada em Atenas, ele continuou a viver uma vida simples, com uma dieta frugal e poucas posses, mostrando que sua indiferença à riqueza não era apenas teórica. Ele era conhecido por sua paciência e calma. Disse que ele raramente demonstrava raiva ou perturbação, mantendo uma compostura notável mesmo quando provocado. Sua vida era um testemunho vivo de que é possível alcançar a apateia, a tranquilidade da alma. Isso atraía seguidores, pois eles viam em Zenão a prova de que sua filosofia funcionava na prática. Uma anedota ilustra sua humildade. Quando perguntado por que preferia os alunos menos abastados, ele teria respondido que, assim como os construtores preferem usar pedras que podem ser facilmente moldadas, ele preferia mentes que não estivessem endurecidas pelo luxo e pela arrogância. Ele via o potencial em todos, mas reconhecia que a simplicidade de vida facilitava o caminho para a virtude. Apesar de sua seriedade, Zenão também possuía um humor seco e uma mente afiada. Ele se envolvia em debates com outras escolas, mas o fazia com respeito e rigor lógico. Sua reputação cresceu tanto que até mesmo Antígono II Agônatas, o rei da Macedônia, frequentava suas palestras e o convidou para sua corte. Zenão recusou educadamente, preferindo sua vida simples em Atenas. Sua integridade era tal que os atenienses confiavam nele a ponto de lhe entregarem as chaves da cidade, uma honra imensa. Eles sabiam que um homem que não era movido por riqueza, poder ou fama era o mais confiável dos cidadãos. A vida de Zenão de Cítio foi a maior lição de sua filosofia. A verdadeira riqueza e o verdadeiro poder residem no caráter. O impacto de Zenão não se limitou à sua própria vida. Ele estabeleceu as fundações de uma escola filosófica que prosperaria por mais de 500 anos, influenciando profundamente o pensamento romano e, eventualmente, o cristianismo e a filosofia moderna. Sua maior contribuição talvez tenha sido a formação dos líderes que o sucederiam e garantiriam a continuidade e o desenvolvimento do estoicismo. Seu sucessor direto como líder da escola foi Cleantes de Assos, um ex-lutador que trabalhava à noite para poder estudar filosofia durante o dia. Cleantes era conhecido por sua perseverança e devoção, e foi ele quem preservou os ensinamentos de Zenão, dando-lhes uma forma mais poética e religiosa, como em seu famoso Hino a Zeus, que celebra o Logos universal. Depois de Cleantes, a liderança passou para Crisipo de Sole, considerado o segundo fundador do estoicismo. Crisipo foi um pensador prolífico e sistemático que escreveu centenas de livros, organizando e expandindo as doutrinas de Zenão em um sistema lógico e abrangente. Foi em grande parte graças ao trabalho de Crisipo que o estoicismo se tornou uma filosofia tão robusta e intelectualmente rigorosa.
A escola da Soa floresceu, atraindo estudantes de todo o mundo helenístico. O que Zenão começou como conversas informais em um pórtico público transformou-se em uma instituição de ensino duradoura. Seus ensinamentos sobre resiliência, dever e razão encontraram um público ávido em um mundo de incerteza política e social, oferecendo um porto seguro interior em meio às tempestades externas. Assim, o legado de Zenão foi multifacetado. Ele foi o criador de uma nova e poderosa síntese filosófica, o exemplo vivo de seus próprios ideais e o mentor de uma geração de pensadores que levariam sua mensagem através dos séculos. A semente plantada por um mercador náufrago havia se transformado em uma árvore robusta, cujos frutos continuariam a nutrir a humanidade por milênios. A vida de Zenão, que durou mais de 70 anos, chegou ao fim de uma maneira que muitos de seus contemporâneos consideraram emblemática de sua filosofia. A história, conforme relatada por Diógenes Laércio, conta que ao sair da escola, Zenão tropeçou e caiu, quebrando um dedo do pé. Em vez de lamentar ou amaldiçoar sua sorte, ele interpretou o evento com uma calma estoica. Deitando-se no chão, ele bateu na terra com a mão e citou uma linha de uma peça de teatro, Niobe: "Estou indo, por que me chamas?" Ele viu o acidente não como uma inconveniência aleatória, mas como um sinal do universo de que seu tempo havia chegado. Para ele, a morte era parte da ordem natural das coisas, um evento a ser aceito com a mesma equanimidade que qualquer outro. Acreditando que sua utilidade na vida havia terminado, ele foi para casa e, recusando comida, morreu pacificamente. Essa morte autodeterminada, vista como um ato final de razão e virtude, estava em total consonância com seus ensinamentos. Ele ensinou a viver de acordo com a natureza, e isso incluía saber quando era hora de partir, aceitando o ciclo da vida e da morte sem medo ou apego. Após sua morte, o povo de Atenas o honrou com um funeral público e um túmulo no cemitério de Cerâmico, o lugar de descanso dos heróis da cidade. O decreto oficial elogiava sua vida dedicada à virtude, que serviu de exemplo para os jovens, e declarava que ele foi um bom homem, digno de ser coroado por sua filosofia. Foi o reconhecimento máximo de uma cidade que ele adotou como sua. A morte de Zenão não foi uma tragédia, mas a conclusão lógica de uma vida vivida em busca da sabedoria e da harmonia. Assim como seu naufrágio marcou o início de sua jornada filosófica, sua morte marcou sua culminação, demonstrando a aplicação final dos princípios estoicos: aceitar o que não podemos mudar e exercer nossa virtude até o último momento. A história e a filosofia de Zenão de Sítio, embora nascidas há mais de 2 milênios, nunca foram tão relevantes quanto hoje. Vivemos em uma era de constante distração, incerteza econômica e ansiedade social, onde as forças externas parecem governar nosso bem-estar. O estoicismo oferece um antídoto poderoso, um sistema operacional para a mente que nos ensina a cultivar uma fortaleza interior. A dicotomia do controle, um dos conceitos mais simples e profundos de Zenão, é uma ferramenta prática para reduzir o estresse. Ao nos concentrarmos firmemente no que está sob nosso poder, nossas atitudes, nossas escolhas, nosso esforço, e aprendermos a aceitar o que não está, liberamos uma quantidade imensa de energia mental que antes era gasta em preocupações inúteis e frustração. A ênfase na virtude e no caráter também oferece um contraponto necessário a uma cultura muitas vezes focada em métricas superficiais de sucesso, como fama, riqueza ou seguidores nas redes sociais. Zenão nos lembra que o valor de uma vida não é medido pelo que temos, mas por quem somos. A verdadeira autoestima vem de agir com integridade, coragem e justiça, independentemente do reconhecimento externo. Além disso, a ideia estoica de Cosmópolis nos convida a ver além das divisões tribais e a reconhecer nossa humanidade compartilhada. Em um mundo polarizado, a perspectiva de que somos todos cidadãos do mesmo universo, com um dever de cuidado uns para com os outros, é uma mensagem de unidade e responsabilidade social que ressoa profundamente com os desafios globais que enfrentamos hoje. O renascimento moderno do estoicismo, visto em livros, podcasts e comunidades online, não é um acidente. É um testamento à durabilidade das ideias de Zenão. Pessoas de todas as áreas, de atletas a empreendedores, estão descobrindo que esta filosofia antiga oferece um guia atemporal e prático para navegar as complexidades da vida moderna com maior resiliência, propósito e paz de espírito. A jornada de Zenão de Sítio nos leva de volta ao ponto de partida, o naufrágio. O que inicialmente parecia ser o fim de tudo, a perda de sua riqueza, sua carreira e sua identidade, foi, na verdade, o evento mais libertador de sua vida. Foi a fortuna,
como ele mesmo teria dito, que o forçou a se dedicar à filosofia. A tempestade que afundou seu navio foi a mesma que o guiou para seu verdadeiro porto. Esta é talvez a lição mais inspiradora e duradoura de sua história. Nossas maiores adversidades, as perdas mais dolorosas e os desafios mais assustadores, não precisam ser o fim da nossa história. Eles podem ser o catalisador para uma profunda transformação pessoal, o momento em que somos forçados a questionar nossas prioridades e a descobrir uma força interior que não sabíamos possuir. A vida de Zenão nos ensina que a resiliência não é simplesmente suportar a dor, mas encontrar significado nela. É a capacidade de usar os obstáculos como matéria-prima para o crescimento do caráter. Ele nos mostra que a verdadeira segurança não se encontra em contas bancárias ou em bens materiais, que são vulneráveis às tempestades da vida, mas na sabedoria e na virtude, que são posses inabaláveis. Se você se sente perdido ou enfrenta uma crise, lembre-se do mercador que chegou a Atenas sem nada além da roupa do corpo. Sua história é um convite para refletir: o que este obstáculo pode me ensinar? Como posso usar esta adversidade para me tornar uma pessoa mais sábia, mais forte e mais virtuosa? Compartilhe nos comentários como a história de Zenão se aplica a um desafio em sua vida. Ao final, a mensagem de Zenão de Sítio não é sobre se tornar invulnerável ou suprimir emoções. É sobre descobrir que a fonte da verdadeira felicidade e liberdade já reside dentro de nós, em nossa capacidade de escolher como responder a tudo o que a vida nos apresenta. É a jornada de transformar um naufrágio em uma fundação, e essa é uma lição para todas as épocas. Se esse conteúdo está sendo útil para você, demonstre seu apoio, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente sua experiência ou dúvida. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Fazemos isso porque acreditamos no poder da informação para transformar vidas. Até a próxima, e sigamos no caminho da luz.